Resenha do TJSC. Está no ar a Resenha TJSC. Acompanhe a seguir o noticiário do Poder Judiciário de Santa Catarina. Inquilina é indenizada por causa da demora de reparos pela imobiliária. Repórter Gustavo Falu. A 4ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou 2 imobiliárias em R$28 mil pela demora em reparar um vazamento de 9 dias. A apelante, mãe de 4 filhos pequenos, ficou sem energia e teve eletrodomésticos e móveis danificados. Para o relator do recurso, o desembargador Júlio César de Mello, um vazamento de grande volume e duração de 9 dias não é um fato corriqueiro. Igualmente, cerca de 6 meses para a remediação das consequências danosas ao imóvel em que a apelante morava com os filhos, tampouco é mero dissabor ou inconveniente. Acidente com cliente dentro de lojas de departamentos resulta em indenização. Detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. Uma loja de departamentos da capital deverá indenizar em R$16 mil uma cliente que fazia compras quando foi atingida por uma lata de tinta que caiu da prateleira. A decisão foi da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Segundo os autos, a consumidora desmaiou e sofreu um corte profundo na cabeça, ficando impossibilitada de desempenhar o seu trabalho como artesã. O desembargador relator Jairo Fernandes Gonçalves destaca que a empresa foi negligente ao acomodar produtos desse porte em prateleiras acima das vias de passagem. A decisão foi unânime. Crianças visitam o Tribunal de Justiça para conhecer trabalho dos magistrados. Alunos do 3º ano da escola Cora Coralina do bairro Rio Tavares, em Florianópolis, visitaram na última terça-feira, 28, as dependências do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As crianças na faixa etária de 8 e 9 anos foram inicialmente recepcionadas em gabinete pelo desembargador Saul Stil. Em tom descontraído, ele explicou o trabalho do juiz e o porquê da seriedade da profissão e incentivou os alunos à obediência aos pais e dedicação aos estudos. O magistrado fez questão de responder pontualmente todos os questionamentos formulados pelos jovens que estão a estudar sobre profissões. O professor dos alunos, Renato de Moraes Machado, explicou a iniciativa da escola. Para eles conhecerem o trabalho do juiz, conhecerem um pouquinho a respeito de como funcionam as leis, algumas vezes nas brincadeiras que a gente faz na escola, ou mesmo na minha relação com eles, de às vezes orientar a respeito de um comportamento de um aluno ou de outro aluno, eles questionam e falam da justiça, falam que às vezes o professor não é justo, que alguma atitude não está sendo justa. Então, é importante eles conhecerem que isso existe realmente, que isso existe no mundo dos adultos também, a justiça, uma pessoa específica que estuda para isso e que determina o que é o correto e o que não é correto. As crianças também conheceram o plenário do Tribunal de Justiça e o Museu do Judiciário, cuja visita foi guiada pela chefe de seção Jaqueline Amaral. Os alunos assistiram a um vídeo institucional do Poder Judiciário catarinense. O professor Renato de Moraes Machado destacou o projeto pedagógico da escola Cora Coralina. Então, esse estudo das profissões está relacionado com a idade deles, de 8, 9 anos, tem um distanciamento deles com o mundo adulto, eles se interessam, mas eles já conseguem perceber de uma maneira diferente os adultos. Então é mostrado assim o que o adulto faz nesse planeta, né? Então eles estudam o trabalho do lavrador, o trabalho do padeiro, do ferreiro, e são assuntos que estão relacionados com o que eles estudam nesse ano. Esse estudo que eles estão fazendo das profissões, eles já estudaram outras e continuam visitando outras profissões ainda nessa época de estudo. Eles estão conhecendo isso, as belezas que um ser humano é capaz de fazer com suas mãos, com seu trabalho. Estudante que culpou autoescola pela sua reprovação no exame do Detran não consegue indenização. Mais informações com o repórter Gustavo Falu. A 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou a indenização por danos morais para um estudante reprovado no exame teórico da Carteira Nacional de Habilitação. O aluno alegou que a autoescola possuía uma frota duvidosa, apostilas fracas e professores ruins. Mas em queixa protocolada no órgão de proteção ao consumidor, o próprio estudante admitiu
seu insucesso na prova. Para o relator da matéria, o desembargador substituto Jorge Luiz Costa Beber, é inconcebível que depois da confissão ele ainda procure responsabilizar a autoescola por não ter concluído o curso de formação. Briga depois de cerimônia de formatura não resulta em indenização a estudante. Repórter Heloísa Medeiros. Um estudante que se envolveu em confusão após sua festa de formatura não tem direito à indenização. A decisão foi da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O formando alega que o agressor seria funcionário da empresa de segurança, mas as partes requeridas afirmam que o autor se envolveu em uma briga com outro formando porque estava embriagado. O desembargador Henri Petri Júnior destaca que os organizadores não podem ser responsabilizados, pois a confusão ocorreu fora do local da festa. A decisão foi unânime. Você já ouviu falar de constelações sistêmicas? Trata-se de uma técnica já utilizada pelo judiciário brasileiro para resolver conflitos. A repórter Gabriela Halpe conversou com o psicólogo Paulo Pimon sobre o assunto. Acompanhe. Eu começo perguntando a respeito do nosso tema. Constelações sistêmicas. O que significa esse termo? É uma técnica? É um método? E como se aplica no segmento jurídico? Olá, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar sobre um trabalho que me deixa tão empolgado como constelador sistêmico, a constelação sistêmica. Hoje nós vamos chamar de constelação sistêmica como uma técnica, didaticamente. Depois a gente pode aprofundar um pouco disso. Mas o juiz Sami Storch, um juiz da Bahia, ele começou a aplicar a constelação sistêmica no sistema judiciário, primeiro com questões familiares. Ele logo obteve resultados impressionantes, né? Ele chamou então para as famílias, na época trabalhando com famílias, ele chamou as famílias envolvidas em questões judiciais para uma palestra e uma vivência de constelação. E no dia seguinte ele marcou audiências de acordo e conciliação. 100% das pessoas ou das questões judiciais que ambas as partes participaram dessa vivência chegaram a um acordo no dia seguinte. 93% daqueles casos onde apenas uma das partes participou. Então, através desses resultados foi-se ganhando uma notoriedade, o CNJ, né, reconheceu o trabalho dele. E então, como é aplicada as constelações sistêmicas, podem ser de diversas formas, tanto numa audiência de conciliação, como num processo pré-judicial, né, judicial, onde as partes são convidadas a olhar para aquilo que está por trás daquele conflito, aquilo que está por trás daquela briga judicial. Muitas vezes as famílias ou as empresas, os trabalhadores vêm procurando a justiça para resolver algo que a justiça, na verdade, não consegue resolver. Porque é algo que está anterior, algo que aconteceu na sua vida, algo que aconteceu na sua família. E com o trabalho de constelação, isso rapidamente, em um encontro só, se torna bem aparente. As partes veem claramente o que é que está por trás daquele conflito. Nos casos de família, como você citou, parece ser bem relevante. Há outras áreas que também se aplicam às constelações sistêmicas? Sim, as constelações sistêmicas hoje têm sido usadas em diversas áreas, até além do judiciário, têm sido usadas na área da saúde, na área da pedagogia, mas dentro do judiciário ela também pode se aplicar a questões empresariais, trabalhistas, né, e outras questões também ainda a descobrirmos, né? Porque tudo isso é um trabalho bastante pioneiro do juiz Sami Storch, que tem aparecido isso nos anos recentes. É por isso que muitas pessoas ainda não ouviram falar sobre constelações sistêmicas. Mas aonde nos tribunais e nos TJs, onde tem tido iniciativas com parcerias com consteladores sistêmicos, já se vê um grande índice de acordos acontecendo. Então, isso é uma ótima notícia para o sistema judiciário brasileiro, né? Porque a gente sabe que o sistema judiciário brasileiro sofre com a quantidade de processos e a quantidade de coisas que estão na mesa do juiz, dos assessores, que realmente não precisariam estar lá. Se houvesse uma técnica, algo que mostrasse para essas partes o que é que
uma outra forma de resolver esse conflito. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Reportagens Gabriela Halpe, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça. Até breve.